Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos voltar. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu hoje quero pregar-vos um texto, uma mensagem chamada, aliás, é uma pergunta: como honrar os pais? Como honrar os pais? E começo já por admitir que quando preguei esta mensagem há 10 anos, no contexto da Lapa, quando nós estudámos há 10 anos estes 10 mandamentos, se alguém me tivesse dito na altura, Tiago, portanto há 10 anos, imaginem que idade é que eu tinha, 23, 24, tinha 37, portanto, se quando eu tinha 37 me dissessem, daqui a 10 anos, pregar o 5º mandamento vai ser mais exigente para ti do que é agora quando tens 37. Eu não esperaria. Uma das coisas interessantes, aliás, que muitas vezes se diz, por exemplo, em relação ao 4º mandamento. Filipe, eu não me recordo se tu disseste, se usaste ipsis verbis estas palavras, mas é uma frase que muitas vezes é usada acerca do descanso, que é: se descansar fosse fácil... Conhecem? Se descansar fosse fácil, não era mandamento. Se honrar o nome dos pais fosse fácil, não era mandamento. E pode-se aplicar a qualquer um dos 10. Não é fácil honrar o nome dos pais. E eu acho que posso dizer isto, com 47 anos, 10 anos mais tarde, ter pregado a primeira vez neste texto. É difícil nós honrarmos o nome dos nossos pais. E muitas vezes pode haver a tentação, comigo certamente existia, de naquela fase da vida, portanto, há 10 anos eu e a Ruth, a nossa filha mais velha, tinha quase 11, o nosso filho mais novo tinha quase 5, que é a fase onde alguns de vocês estão agora. Talvez na altura me parecesse, ok, isto de honrar os pais está feito, já os deixei. Eles são avós, ainda por cima são avós numa fase em que são muito úteis, dão muito jeito, não é? Quando os miúdos são mais pequenos, os avós dão muito jeito. E de certo modo, não quer dizer que eu pensasse isto conscientemente, mas eu acho que vivia numa certa ideia de que daqui em frente vai ser cada vez mais fácil honrar os nossos pais. E nós somos ingênuos. Se honrar os nossos pais fosse fácil, isto não era mandamento. Portanto, se calhar não é a melhor maneira de começar, mas eu quero começar por dizer isto. Quando tudo corre bem, a família é divina. Mas quando as coisas correm mal, a pessoa tem... Às vezes parece que a família já não é divina, que é demoníaca. Pronto. Cada um com a sua família, cada um com os seus problemas, não é? Mas a Bíblia chama-nos a algo melhor. A honra que nós devemos aos pais da terra não é em função deles. Não é em função de eles serem mais divinos ou mais demoníacos. Eu sei que estou a usar palavras um pouco pesadas. Mas a honra que tu deves aos teus pais é em função do Pai do céu. E aqui vai ser estabelecida a base desta mensagem. A compreensão deste mandamento é em função do Pai do céu. Portanto, cada um de nós tem as suas histórias e algumas delas têm muita bagagem. Eu sei. Até porque tenho o privilégio, como pastor, ir sendo provavelmente aquele que vai conhecendo melhor um pouco das histórias de toda a gente. E todos nós temos as nossas bagagens no que diz respeito à nossa relação com os nossos pais. Alguns de vocês podem estar em momentos especialmente felizes da relação com os vossos pais, outros podem estar em momentos difíceis da relação com os vossos pais. E este mandamento aplica-se aos primeiros, que estão tranquilos com os seus pais, mas também se aplica aos segundos que podem não estar tranquilos com os seus pais. Porque a base do mandamento não tem a ver com a natureza dos teus pais. A base do mandamento tem a ver com a natureza do próprio Deus. Tendo dito isto, rapidamente, vamos lá decorar. Portanto, hoje é o mandamento número 5. Vamos dizer os mandamentos até ao 5º. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás imagens de semelhança. O terceiro mandamento é:
Não invocarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento da semana passada é o sábado para o santificares. E o mandamento de hoje é honra a teu pai e a tua mãe. Gosto sempre de recordar, em segundo lugar, que o próprio Jesus fez um resumo destes 10 mandamentos quando lhe perguntaram, não é, qual era o resumo dos mandamentos, e ele disse assim: ama a Deus de todo o teu coração, alma, mente e forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós achamos boa a ideia de decorarmos os 10 mandamentos, mas decora também a versão abreviada, que é que Jesus fez. Ama a Deus toda a tua alma, mente e forças, e ama o teu próximo como a nós mesmos. Em terceiro lugar, ainda antes de irmos ao mandamento propriamente dito, também tenho repetido esta ideia, a lei que o povo de Deus recebeu, nós vimos o êxodo, a saída do Egito, e vimos que a lei é um sinal da liberdade. Nós, geralmente, quando pensamos na lei, pensamos com razão em limites. Quando nós pensamos na lei, provavelmente até pensamos primeiro nas coisas que não podemos fazer. Mas, nessa ideia de limite, o que é a lei te limita? Tens de começar pela ideia de liberdade. Porquê? Porque Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei. Deus deu a lei àqueles que atravessaram o mar vermelho, porque Ele abriu. E este detalhe que nós temos insistido faz toda a diferença, porque isso significa que tu não és chamado a cumprir os 10 mandamentos para provar nada a Deus, nem para provar nada a ti próprio, nem para provar nada às pessoas que estão ao teu lado. Tu és chamado a cumprir os 10 mandamentos como um sinal que Deus te libertou. Portanto, antes de pensares e ficares mais impressionado pelos nãos, não isto, não aquilo, não faças, lembra-te que esses nãos são em função da liberdade que Deus te deu. Logo, nós não obedecemos a Deus para que Deus nos ame, mas nós obedecemos porque Deus nos amou. Por isso mesmo, obedecer não é aquilo que tu estás a realizar. Obedecer é aquilo que tu estás a responder a Deus. Tu queres obedecer não é porque há um peso do qual te queres livrar. Tu queres obedecer porque Deus te livrou do peso. A obediência não deve ser um peso, deve ser algo que é feito em amor. Tendo dito isto, vamos lá ao 5º mandamento. Volta a olhar, colocar os teus olhos aí, ver o encadeamento deles. Esta agora é para quem sabe muito de Bíblia. Quando nós chegamos ao 5º mandamento, e eu sei que a pergunta vai poder parecer estranha, mas quando nós chegamos ao 5º mandamento, nós chegamos também ao 11. O pastor não pode responder. Quando nós chegamos ao 5º mandamento, nós chegamos também ao 11. Onde é que nós chegamos quando chegamos ao 5º mandamento? Ao verso 12, está certo. Onde é que nós chegamos quando chegamos ao 5º mandamento? Esta é só para quem sabe muito de teologia. Hã? Chegamos a metade, também está bem visto, é verdade. Vão atrás da irmã Beatriz que ela está a ajudar. Ela está a ajudar. Como? Michel, diz. É verdade. E isso é considerada a segunda tábua. Quem é que disse tábua? Não devias. A segunda tábua. O Michel explicou. A irmã Beatriz ajudou-a falando na metade e o Michel depois foi lá. A partir do momento em que se começa a falar de pai e mãe, no 5º mandamento, já não é o nosso comportamento diretamente em relação a Deus, mas é em relação aos outros. Daí que geralmente se divide a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, são a nossa relação direta com Deus. A partir do 5º, portanto, 4 mandamentos acerca da nossa relação direta com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não invoques o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares. Tudo isto é diretamente com Deus. É óbvio, atenção, é óbvio que há implicações coletivas destes mandamentos. Mas agora, a partir do 5º mandamento em diante, é tudo relacionado, permitam-me dizer assim, é tudo relacionado com o nosso relacionamento com os outros. Daí que se chama a segunda tábua. A primeira tábua até o 4º mandamento, a partir do 5º em diante, é a segunda tábua. A primeira tábua refere-se aos mandamentos diretamente com Deus, a segunda ao nosso relacionamento com os outros. Por isso, Jesus resume os mandamentos como nós vimos.
Amar a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo como a nós mesmos. Não é possível ser bom nos primeiros mandamentos e ser mau nos segundos. É suposto que a tua relação com Deus te torne bom a relacionar-te com os outros também. A nossa confiança em Deus testa-se no modo como nós nos comportamos em relação aos outros. É isso que no Novo Testamento, de uma maneira até bastante insistente, o evangelista João, o discípulo João, vai dizer, e agora estou a parafrasear, ele vai dizer, se alguém diz que ama a Deus, mas ama o seu irmão, como é que ele fala? Qual é o jeito de João falar, o modo de João falar? É hipócrita, é um mentiroso. O que ele está a dizer, amar a Deus, qualquer um é campeão a amar a Deus. Porquê? Eu posso dizer que amo a Deus, Deus não se vê, quem é que vai avaliar o que eu amo a Deus? Mas agora, amar as pessoas à minha volta, aí dá para avaliar. Portanto, o que está aqui em causa na primeira tábua e na segunda tábua é que a segunda tábua é aquilo que vai testar se tu amas assim tanto a Deus. E nós não podemos separar uma coisa em relação à outra. Agora vou contar-vos uma embirrância, que eu tenho a minha embirrância, isto não, vocês não têm de ter a mesma. Há uns tempos aí um pessoal estava a falar umas coisas e numa caixa do WhatsApp, eram crentes. Homens de Deus e tudo, e dizer assim, eu não vou com a cara dessa pessoa. E eu detesto essa frase. Pronto, e agora sou eu que estou a ser picuinhas. Um cristão não pode dizer isso. Porque a única representação de Deus que tu tens é a cara das pessoas. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se tu dizes assim, por muita sinceridade tenhas, eu nunca fui com a cara dessa pessoa. O que tu estás a dizer, eu não atino com a representação de Deus que esta pessoa é. Claro, vamos ser sinceros. Todos nós, há pessoas com quem nós não vamos com a cara delas, é verdade. Mas pelo menos cala-te, não digas isso, que isso é... É mais um ponto. O meu ponto era mais este. Percebem? Que a ideia de que, repara, é muito fácil a pessoa dizer eu amo Jesus. Agora não tenho paciência para esta pessoa. Mas o que os 10 mandamentos te querem dizer é que tu não deves fazer essa separação. Se tu tens dificuldade a amar as pessoas, então se calhar é melhor tu não fazeres grandes declarações acerca de amares a Jesus. Claro, melhor ainda é fazeres declarações de amares a Jesus, esforçando para amar as outras pessoas. Esta relação que aqui está em causa. Este mandamento é curioso, porque diferente dos outros, não começa com uma proibição, nem segue para uma explicação. Já o quarto também não começava por uma proibição. O pastor Filipe pregou na semana passada. Mas este quinto mandamento traz um elemento novo, que é uma promessa. Este mandamento prescreve uma coisa, honra aos pais, e a seguir promete outra, que os teus dias vão ser longos se tu honrares os teus pais. Já vamos falar um pouco acerca disto. Porque no imediato o que é que parece? Se tu honrares os teus pais, tu vais viver uma grande vida. Vida de quantidade. Já vamos falar sobre isto desde já de seguida. Deus deseja que nós tratemos os nossos pais com honra. Deus deseja que nós tratemos os nossos pais com gratidão. Deus deseja que nós tratemos os nossos pais com obediência. E nesse sentido, e eu sei que esta é a parte estranha, nós deveremos reconhecer nos nossos pais algum tipo de natureza divina. Deixa-me citar o comentário bíblico Vida Nova. Os pais eram vistos como aqueles que representavam Deus perante os seus filhos. Numa situação em que a unidade familiar era uma miniatura da nação. Os pais eram os representantes de Deus na família, no sentido em que a família é uma miniatura da nação. A seriedade do mandamento vê-se refletida no facto de que se determinava a pena de morte no caso de filhos que intencionalmente faltassem com o respeito para com os seus pais. Fim de citação. Vê aí Êxodo 21:15, por exemplo. Avança só um bocadinho, para tu veres. Êxodo 21:15. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Já viste a lógica que aqui está em causa? Ofender os pais é, de acordo com este mandamento, um modo de ofender o próprio Deus. Porquê? Porque os pais devem ser tratados como representantes de Deus na nossa vida.
E o mesmo se aplicava não somente aos pais, mas às autoridades. Ao falar sobre pais, este quinto mandamento também falava da autoridade. Autoridade civil, autoridade política, autoridade religiosa. E é seguindo este raciocínio que nós podemos compreender este quinto mandamento como algo que se aplica aos pais, mas o princípio não se esgota nos pais. O quinto mandamento não serve tanto para enaltecer a qualidade de ser pai, mas serve mais para enaltecer a responsabilidade que é representar Deus através de ser pai ou de ser mãe. Vou voltar a repetir. O quinto mandamento não serve tanto para dizer que ricos pais que tu tens. O quinto mandamento serve mais para dizer a responsabilidade que os pais que tu têm é uma responsabilidade divina. E claro que nós, ao longo desta mensagem, vamos estar a pensar em dois sentidos. Aqueles que são filhos, e todos somos filhos, vamos pensar nas responsabilidades que os nossos pais fizeram bem ou nem tanto em relação a nós. Mas também é verdade que aqueles que são pais vão estar a pensar nas responsabilidades que eles têm em relação aos seus filhos. É a partir daqui que nós percebemos que a honra que tu deves ao teu pai e à tua mãe não depende do teu pai ou da tua mãe a merecerem. E eu sei que é aqui que entramos sempre em assuntos delicados. Porque alguns de vocês podem me dizer, alguns já me disseram, Tiago, tu não conheces o meu pai. Tiago, tu não conheces a minha mãe. Tu não sabes o que é que eu já tive de passar por conta do meu pai e da minha mãe. E deixa-me dizer, eu não vou contestar nada disso que tu me confesses se tiveste problemas ou tens problemas sérios com os teus pais. A mensagem, a pregação desta mensagem não está dependente do mau exemplo que pode ser o dos teus pais em relação a ti. Mas a honra que tu lhes deves não depende de eles a merecerem. A honra que tu deves aos teus pais depende de Deus merecer essa honra. E de eles serem representante deles, mesmo quando são incompetentes. E deixa-me dizer, hoje não foi de propósito, mas hoje até só trouxemos um filho. Ou só temos o Caleb. Portanto, de certa maneira, fica mais aliviado para mim. Mas de certeza que nós, como pais, agora estou a concentrar-me em mim, estou a pensar na minha experiência, a experiência da Ruth e na experiência daqueles que são pais. Todos nós, como pais, somos incompetentes. No sentido em que todos nós temos falhas e os nossos filhos vão se apercebendo e vão cada vez ganhando mais vocabulário para as nossas falhas. Eu sei, por exemplo, como eu e a Ruth somos os mais velhos aqui, os nossos filhos acho que são mesmo os filhos mais velhos. Portanto, a maior parte de vocês têm filhos que ainda não têm um vocabulário tão apurado para falar nos vossos defeitos, mas é uma questão de tempo. Ok? É uma questão de tempo. O Rondi está-se a rir, porque de facto os deles já nem eu acredito que o Rian, a Isabela e Yasmin já tenham assim algum vocabulário. Os mais pequeninos é diferente, mas deixem-me dizer-vos, daqui a uns anos os vossos filhos vão ter ideias próprias acerca do tipo de pai que tu és, do tipo de mãe que tu és, e vão-te surpreender porque algumas das conclusões que eles vão tirar acerca de ti não vão ser as mais positivas. Ouçam, isto podem ter a certeza que vai acontecer. Portanto, quando eu te estou a falar na honra que tu deves aos teus pais, por favor, não concentres isso na competência deles, porque todos nós, de um modo ou outro, somos incompetentes. A honra devida aos pais é uma honra que, lhes sendo dada, em último grau, deve estar a ser dada a Deus. Do mesmo modo que os nossos pais exercem sobre nós uma autoridade que recebem de Deus, a honra que recebem de nós é então entregue a Deus. Há um trânsito de honra. Há um trânsito de autoridade neste mandamento. A autoridade vai de Deus para os pais, a honra que os filhos dão vai dos pais para Deus. Percebes a ideia? Deus delega aos pais a autoridade, os filhos, debaixo dos pais, dão aos pais a honra que vai para Deus. Portanto, Deus dá aos pais a autoridade para eles guiarem os filhos dão honra aos pais para louvarem a Deus. Agora, também deixa-me só fazer aqui um entre parênteses, porque ele é importante. Eu sei que isto dá origem a questões, e se vocês as tiverem, por favor, vão colocando. Nós somos uma igreja para dialogar acerca destas coisas. Quero só fazer um à parte, que é importante notar. A partir do momento que nós saímos da casa dos nossos pais, os nossos pais já não exercem autoridade sobre nós. Okay? It goes without saying.
Ou seja, nós continuamos a dever-lhes honra, mas eles já não têm autoridade sobre a nossa vida. Portanto, o meu pai e a minha mãe, graças a Deus, estão vivos, os meus sogros também estão vivos, eles já não têm autoridade sobre mim e sobre a Ruth. Porquê? Porque nós já saímos de casa deles, nós já não somos sustentados por eles. Se tu estiveres em casa dos teus pais, até seres sustentado, estou agora a falar sustentado, porque muitas vezes podemos viver com os nossos pais, porque já são eles que dependem de nós, mas é diferente, de facto, quando nós estamos com os nossos pais ainda. A partir do momento em que nós saímos de casa dos nossos pais, eles já não são uma autoridade sobre nós. Porquê é que eu quero fazer esta parte? Porque alguns de nós lutam em compreender isto. E continuam a ouvir conselhos que devem ouvir. Atenção, eu quero ir devagar, mas dizer isto. Os filhos devem ouvir conselhos dos pais. Mas se tu já não estás na casa dos teus pais, os teus pais não têm autoridade para exercer na tua vida. Tu deves continuar a honrá-los. Mas nenhum pai se deve sobrepor às decisões que são próprias de um filho que já não está na sua casa. E vocês sabem que às vezes, dependendo do modelo familiar de onde nós viemos, e às vezes da nossa falta de fé, sinceramente, nós ainda deixamos que sejam os nossos paizinhos a dizerem aquilo que nós temos de fazer. Isso não é maneira de honrar os teus pais. E vocês também sabem, para aqueles que são casados, quantos problemas existem em casamentos pelo facto de pais e mães, de sogros e sogras exercerem uma autoridade que já não deveriam exercer. Portanto, é preciso compreender que a honra que nós devemos aos nossos pais, mesmo quando já não estamos em casa deles, não é estarmos expostos a uma autoridade que, para todos os efeitos, cessou. Idealmente, como é que deve acontecer? Idealmente, tu deves ouvir o conselho dos teus pais. Mas esse conselho é um conselho de pais. Eles não devem determinar a autoridade sobre ti. Nunca assuntos importantes de filhos que já se emanciparam dos pais podem ser decididos pelos pais. Pronto, isto agora levava-nos a uma conversa muito interessante, não temos tempo para isso, mas que muitas vezes, e eu sei, porque estas são conversas que muitas vezes os pastores têm convosco, eu e a Ruth também, em algumas sessões de aconselhamento também acontece, o Filipe e a Rita, que é reconhecer que às vezes há modelos que nós herdamos que são de demasiada dependência dos nossos pais. Eu costumo dizer, a brincar, mas a sério, que uma boa parte do segredo da minha relação com os meus pais, que também tem, obviamente, os seus pontos mais negativos, mas uma boa parte do segredo da minha relação com os meus pais é eles não serem chamados a decidir sobre a minha vida. Nós vivemos perto, de carro eu meto-me em 20 minutos na casa dos meus pais, mas os meus pais não vivem na minha casa, nem eu vivo na casa dos meus pais. Portanto, há uma grande diferença entre eu visitar a casa dos meus pais, os meus pais visitarem a minha casa, e eu viver na casa dos meus pais e os meus pais viverem na minha casa. Agora reparem, bem, eu disse que era um desdobramento, está a levar muito tempo. Eu sei que, por exemplo, porque a vantagem de nós lermos este texto e aplicarmos à igreja, nós sermos diretos. E dependendo do contexto, temos desafios diferentes. Por exemplo, eu sei, e tenho falado isto com muitos de vós, os irmãos, sobretudo, que vêm no Brasil, que muitas vezes têm de fazer uma convivência com os pais que é mais intensa do que eu tenho. Porque quando recebem os pais ficam muito tempo. E traz circunstâncias extraordinárias. Concordam comigo? Não estou a falar sozinho, certo? Portanto, imagina, muitos irmãos do Brasil, quando recebem os pais, às vezes os pais ficam tempo. Aliás, eu costumo dizer isto a alguns de vocês, que é, há alguns de vocês que estão mais longe, a nível de distância dos vossos pais, passam muito mais tempo com os vossos pais do que alguma vez eu, que estou a 20 minutos de carro, vou passar. E eu sei que quando se é imigrante há circunstâncias excepcionais. Mas também deixem-me dizer isto, porque é o nosso privilégio sermos uma igreja de tantos imigrantes também. Não faças daquilo que é especial na tua experiência de imigração uma razão para ires contra o mandamento. E às vezes há maneira de nós estarmos tanto tempo com os nossos pais que, acredita, nós vamos acabar a quebrar este mandamento. Porquê? Porque houve excesso de expectativa na maneira como o relacionamento ia correr. Portanto, uma boa parte do segredo de honrarmos os nossos pais é tu não viveres com eles e eles não viverem contigo. E quando há circunstâncias excepcionais, sermos muito cuidadosos. Porque, de facto, se honrar os nossos pais fosse fácil, não era mandamento. Vamos terminar. Quer dizer, eu disse vamos terminar? Sim, vamos a isso. Os filhos de Eli.
No aconselhamento familiar, nós gostamos sempre de falar nos filhos de Eli, porque os filhos de Eli foram um mau exemplo. Sabem como é que eles são chamados no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 12? Os filhos de Eli são filhos de Eli, mas eles são filhos de mais alguém. E que neste caso não é a mulher de Eli. Sabem como é que a Bíblia os descreve? Eles são filhos de Eli, mas eles são chamados filhos de outra pessoa, que não é a mulher de Eli. Filhos de Belial. Reparem, isto é revelador. Quando desonramos os nossos pais, acontece uma coisa parecida com nós sermos adotados pelo diabo. Os filhos de Eli desonravam Eli. Desonravam Eli ao ponto de eles serem uma desonra para todo o povo de Deus. Nós só somos verdadeiramente filhos dos nossos pais quando nós honramos os nossos pais. Eu honro os meus pais no modo como permito que a minha vida seja corretamente mudada pela existência deles. Se não permitir que a minha vida seja mudada pela vida dos meus pais, eu faço-me como o filho do pior pai possível. E o pior pai possível é o diabo. Daí ser igualmente grave o pecado de Eli, que não confrontava os seus filhos. Lembram-se, é por isso que Samuel entra em cena. Tristemente, o próprio Samuel vai ter filhos desobedientes. É tão difícil educar filhos. É tão difícil ser bom pai. Paulo estimula-nos à obediência ao quinto mandamento, apelidando como o primeiro mandamento com promessa, em Efésios 6:2. A promessa, vamos lá à questão do tempo. O que o mandamento está a dizer não é que tu vais viver até aos 90 porque honraste os teus pais. O que o mandamento está a dizer é que a longevidade não é biológica, mas tem a ver com a qualidade da tua vida espiritual. Tem a ver com a qualidade da tua fé. Calvino dizia assim: honra o teu pai e a tua mãe, de modo que estejas disponível durante o curso de uma longa vida a usufruir da posse da terra que te é dada como testemunho do favor de Deus. O que é que isto significa? Honrar os nossos pais torna-se um sinal que nós somos abençoados por Deus. É um sinal que recebemos os nossos pais como bênção de Deus e que vivemos estendendo a nossa própria bênção para os nossos pais. Pela negativa, desonrar os nossos pais torna-se um ímã de maldição. Desonrar os nossos pais torna-se o contrário da bênção, torna-se um ímã de maldição. Deus vingará a nossa desonra aos pais. E não é à toa que no Novo Testamento, um dos sinais que é dados acerca do Apocalipse é precisamente filhos desobedientes, filhos rebeldes. Um dos desafios que hoje se coloca é para aqueles que são pais decidirem ser pais que levam os filhos a louvar a Deus. E agora gostaria de terminar aplicando isto mais, sobretudo aos pais jovens que nós temos entre nós. Porque, por um lado, depois de vos falar, eventualmente de vos colocar a pensar mais nos vossos pais, gostava agora de vos colocar, aqueles que são pais, a pensar nos vossos filhos. Qual é o propósito? Tiago, como é que eu tenho de viver este quinto mandamento na minha vida? Porque já passaste muito tempo a falar em honrar os meus pais, mas agora para mim que sou pai, eu diria assim: tu deves ser um pai que conduz os teus filhos a louvar a Deus. Repara, o que eu diria é que hoje a tentação é nós educarmos os nossos filhos a louvarem-nos a nós próprios. Eu explico. Claro que ninguém educa os seus filhos a dizer assim: quando eu entrar, tu prostras-te de joelhos e adoras-me a mim. A Ave é pai perfeito. Eu nunca vi ninguém a querer que os filhos fizessem isto. Mas reparem uma coisa. De uma maneira subtil, há às vezes aquela pretensão que o bom pai e a boa mãe são aqueles que educam de um modo que o filho nunca tenha nada de negativo a dizer acerca deles. Para já é uma ilusão, porque, como já vos disse, os nossos filhos vão ganhar vocabulário para falar negativamente de nós. Mas por trás, muitas vezes, aquela imagem do pai amigo, da mãe amiga, é a ideia que o mais importante é educarmos os nossos filhos como se eles fossem nossos amigos. E aqui deixa-me dizer-te, é óbvio que em último grau nós queremos educar os nossos filhos como se fossem nossos amigos, mas aquilo que está em causa quando tu educas o teu filho, tu não estás a lidar com um amigo, tu estás a lidar com um filho. É uma coisa muito diferente. Os meus filhos devem ser meus amigos, claro, mas a minha responsabilidade de ser pai deve ser feita de um modo em que eles, pelo meu exemplo, querem louvar-me, não a mim, mas louvar a Deus. Logo,
Um dos textos interessantes que nos dá uma pista, Efésios 6, 4, diz assim: vós pais, vocês sabem qual é este verso? Vós pais, é uma coisa que Paulo diz que os pais não devem fazer aos filhos. O que é que é? Quem é que se lembra? Como? É irritar, é irritar. Eu estava a perceber gritar e estava a pensar, eu acho que nunca vi isso na Bíblia, é irritar, tens razão. Vós pais, a Filipa tem razão, vós pais não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ainda hoje este verso é muito discutido, porque também vamos ser sinceros, se a gente passar esta arma para os nossos filhos, eles em qualquer coisa vão dizer, pai, estás-me a irritar e a Bíblia diz que não podes. Portanto, nós devemos... Eu tenho bons filhos que nunca fizeram isso, mas nós devemos ser cuidadosos. O que é que este verso quer dizer? Este verso quer dizer que a maior preocupação de um pai, a maior preocupação da mãe, é levar os filhos a ter um amor maior por Deus Pai. E agora deixa-me só citar-te um exemplo histórico que é bonito para muitos de nós. Agostinho, Santo Agostinho, dizia que a sua mãe, Mónica, teve mais dores para o parto espiritual dele do que para o parto físico. Porquê? Porque Agostinho viveu longe de Deus e Agostinho foi ganho pelas lágrimas de Mónica em oração. E alguns pais, algumas mães sabem bem daquilo que nós estamos a falar. Sabem, nós temos aqui uma bênção que é, somos todos ainda muito jovens, mas alguns de nós já tivemos experiências com os nossos filhos suficientemente difíceis para saber que uma mãe sofre mais para dar à luz espiritualmente um filho do que para lhe dar à luz carnalmente. Por isso, educar os nossos filhos para louvarem o Senhor é a maior responsabilidade de um pai. Último desafio que vos quero colocar, e o sermão já vai longo. Para todos os que são filhos, lidarmos com os pais com a honra que lhes é devida, deve ser feito a partir de haver um pai acima dos nossos pais. E é aqui que eu gostava de terminar. É pelo facto de haver um Pai do céu acima do Pai da terra, acima da Mãe da terra, que os melhores pais devem ser honrados sem ser idolatrados. É por haver um Pai do céu que é maior do que o Pai da terra e do que a Mãe da terra, é isso que vai impedir que os melhores pais sejam idolatrados. Ao mesmo tempo, é por haver um Pai do céu que é melhor do que o Pai da terra e que a Mãe da terra, também vai permitir que aqueles pais que não parecem merecer a honra não devam ser odiados. Percebem? A ideia é esta: se tu tens pais incríveis, pais incríveis, é pelo facto de teres um Pai do céu que tu não vais idolatrar os teus pais. E às vezes alguns de nós podem cair neste risco. O meu pai, a minha mãe. E falam de casa como se tivessem vindo de uma família de anjos. Cuidado! Porque Pai perfeito é mesmo só o Pai do céu. Portanto, não idolatras os teus pais quando a tua educação foi uma coisa que tu vês como muito boa. Por outro lado, para os outros que tiveram pais e mães terríveis, pelo facto de haver um Pai do céu, não caias no erro de os odiar. Tudo aquilo que deve acontecer quando nós estamos a falar neste mandamento é nós reconhecermos que Pai perfeito há só um. Um dia os teus filhos vão ser especialistas nos teus erros. Esta é uma coisa que eu e o Ruth passamos a vida a dizer a casais jovens, com filhos. Um dia os teus filhos vão ser especialistas nos teus erros. O mais importante não é que eles vão vender o produto que tu foste um pai espetacular ou foste uma mãe espetacular. O mais importante é que eles possam um dia dizer acerca de ti: os meus pais tinham falhas, eu conheço-as muito bem, mas eles sempre me quiseram orientar para um pai que era melhor do que eles, que é o Pai do céu. Repara, o poder que isto tem, quando não é uma teoria, quando o próprio Filho deste Deus Pai foi dado para que nós pudéssemos ter a família perfeita, que não é desta terra, mas é aquela que, estando aqui, confia a cada passo para um dia estarmos diante de Jesus rosto a rosto e esse Filho perfeito ser a nossa porta de entrada numa família perfeita também. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé.